Olá, mais uma vez, que a graciosa paz de Cristo, em Cristo, por Cristo e que é o próprio Cristo, habite abundantemente o coração de todos vocês. Consumo de drogas. E este tema, na abordagem de hoje, subdivide-se em dois sentidos a serem considerados. Portanto, tendo em vista um melhor efeito de compreensão para vocês, farei proveito de dois excertos bíblicos. E o primeiro se encontra na arguição de Deus a partir do servo e apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, em sua primeira epístola, capítulo 6 e versículos 18 até o 20. Ouçam atentamente o que Deus nos diz. Fugir ou fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O segundo enunciado bíblico está registrado no Evangelho de Cristo, narrado pelo servo e evangelista Mateus, capítulo 23, dos versículos 25 até o 28, onde encontramos a severa repreensão do Mestre Jesus. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É indiscutível que estes dois trechos bíblicos podem ser aproveitados para levantamento de diversos outros temas, e hoje fui graciosamente persuadido a utilizá-los para uma transmissão de ensinos sobre uma alta periculosidade quanto ao consumo de drogas e, é claro que vou me dedicar ao máximo possível pela ação preceptora do Espírito Santo, a fim de explicar o porquê esses fragmentos da palavra de Deus serviram para produzir esse alerta audiovisual, pelo qual rogo a Deus para que lhes proporcione edificação e, sobretudo, concorra para a glória dele. Pois bem, o primeiro destaque por meio do prisioneiro de Cristo, chamado Paulo, nos comunica a ideia de prostituição pelo corpo pertencente a Deus, que evidentemente é o Criador de todas as criaturas, e quando lemos o capítulo 6 completo da referida primeira carta aos Coríntios, não resta dúvida de que a prostituição ali é predominantemente no aspecto de imoralidade sexual, principalmente a partir do versículo 12 deste capítulo. Mas também não é nenhum desvio doutrinário potencializar a prostituição pelo corpo a partir de outras formas de adultério, além da prostituição sexual. Assim sendo,
é válido afirmar que o consumo de quaisquer tipos de substâncias psicoativas, psicotrópicas, entorpecentes ou como comumente conhecemos por drogas que causam dependência química é uma típica prostituição pela disponibilização do corpo que reafirmo ser pertencente ao Criador e não à criatura. Podemos até proferir sem equívoco de juízo de valor, afirmar que é uma insanidade mental bradar meu corpo, minhas regras. Não deixemos jamais de levar em conta os gravíssimos prejuízos que podem ser irreversíveis causados pelo consumo de drogas, que consiste num vício que não danifica apenas a criatura, que se presta a uma escravidão pela dependência química, pois uma família inteira é arruinada quando essa desgraça é admitida por um único usuário que se encontra gradativamente em estado de decomposição, ainda enquanto respira, até que a morte complete o serviço dela, caso o indivíduo escravizado não seja resgatado de sua condição tão deplorável. Isso sem falar em outros efeitos a mais que uma dependência de drogas pode causar, como num desencadeamento na sociedade. Depois desse primeiro destaque sobre o grande e grave perigo acerca do consumo de drogas químicas, agora vou me aplicar no segundo ponto, que também implica em sério risco de consumo de drogas e que, ao certo, é também um grande e grave risco, pois é de âmbito almático, espiritual, e se trata, obviamente, de um campo minado a se levar em conta a deplorável realidade da esfera fideística, eclesiástica, denominacional, etc., que podemos resumir pelo termo composto falsa religião. E abrindo um parêntese aqui, faço questão de afirmar em sã consciência que o destaque a seguir não consiste numa típica acusação que sirva como carapuça a quem quer que seja, e que nenhuma de minhas exposições tem essa maledicente finalidade, pois esse assunto, como tantos outros de aspecto crítico já abordados aqui, este de hoje também se trata da leitura de uma realidade perfeitamente nítida a quem tem condições de discerni-la. Parêntese fechado, e espero que todos tenham compreendido essa importante explicação. Mas, afinal, por que o que se segue a respeito da falsa religião consiste num perigo tão grave quanto o consumo de drogas de aspecto químico? A resposta sobre isso é muito simples. Para quem tem o dom da sabedoria procedente de Deus, é fácil saber o resultado que a falsa religiosidade é capaz de promover sobre aqueles que são ludibriados por ministros de Satanás, travestidos de profetas, pastores, mestres, apóstolos e quaisquer outros termos aplicáveis a falsos líderes que põem em risco a alma de seus seguidores. Para uma melhor compreensão acerca dessa comparação da falsa religião como sendo um típico entorpecente, farei proveito de 4 registros bíblicos pelos quais vocês poderão ser beneficiados a partir de verdades incontestáveis e que promovem a conclusão de que são indesculpáveis aqueles que são iludidos por filhos de Satanás, simplesmente porque a verdade contra os falsos mestres é
explícita na palavra de Deus. E vale destacar, portanto, que a cilada chamada falsa religião é visível, perceptível e, portanto, cai quem quer. O primeiro texto que me veio à mente para tratar desse assunto tão importante em seu aspecto espiritual foi o que se encontra no livro sagrado que leva o nome do evangelista Mateus, capítulo 23, versículo 15, onde encontramos a seguinte sentença de Cristo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, vós o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós mesmos. Quanto ao alto teor admoestativo dessa acusação do próprio mestre dos mestres, nem preciso dizer muita coisa, simplesmente porque esse versículo é autoexplicativo. O que convém salientar a partir dessa acusação é que hoje não há uma realidade tão apenas distinta, mas é uma realidade até evoluída sob os rudimentos do efervescente modernismo, em comparação com a época de Cristo em sua condição humana, em que ele ainda não havia sido morto e ascendido ao céu dos céus, pois atualmente é óbvio e nítido o proselitismo tanto pelos falsos mestres que compõem o farisaísmo moderno, quanto pelos falsos mestres que compõem o liberalismo religioso, e ambos os polos caracterizam-se como falsa religião. E esse proselitismo é exatamente o que, por vãs e vis filosofias travestidas de sãs doutrinas, tem efeito entorpecente por um processo que pode ser comumente traduzido como lavagem cerebral, em que os prosélitos se tornam como marionetes, fantoches, zumbis adestrados nos laboratórios disfarçados de igrejas, compostas por lobos disfarçados de ovelhas. E falando em lobos disfarçados de ovelhas, vou já recitar o segundo texto que serve de alerta contra o consumo de drogas espirituais. E este segundo fragmento bíblico está registrado também no Evangelho de Cristo, conforme a narrativa de Mateus, só que agora no capítulo 7 e versículo 15, pelo qual Jesus emite uma advertência a ser crucialmente levada em conta por seus discípulos de todos os tempos. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, como eu disse anteriormente e reafirmo, a cilada é perceptível, visível, denunciada pelo nosso bom pastor e mestre, portanto, cai quem quer. Deus nos concede o dom da sabedoria revelada de Gênesis a Apocalipse na bendita pessoa de Cristo, pelo poder de iluminação ou esclarecimento do Espírito Santo, a fim de que tenhamos o imprescindível discernimento para que não sejamos seduzidos e então caiamos pelos artifícios dos malignos proselitistas. Pois, como bem se pode perceber pela carta ou pelo alerta dado por Cristo, é possível, pelo crivo das Escrituras, sendo como santuários habitados e habilitados pelo Espírito Santo, estarmos preparados contra as astúcias dos lobos em pele de ovelha. Falando em necessidade de discernir todas as coisas, para desfecho dessa mensagem, deixo-lhes 2 partículas das Sagradas Escrituras a serem aproveitadas como uma típica vacina
antiproselitismo. E a primeira se encontra na primeira epístola do servo e apóstolo João, capítulo 4, versículo 1, por meio do qual temos a rigorosa instrução. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E a segunda instrução nos vem da carta do servo e apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Biblicamente falando, incontestável é que eles, os falsos líderes, existem desde os primórdios dos tempos, perpassam por toda a história até o fim dos tempos. Portanto, é dever de todos os genuínos seguidores de Cristo utilizarem pela bússola divina traduzida como o dom principal, que é a sabedoria, para que jamais caiam nos cativeiros dos falsos mestres que ocasionam efeitos tão danosos quanto o consumo de drogas químicas, em que o entorpecimento arruinará o corpo, a alma e o espírito pela vindoura realidade no inextinguível lago de fogo preparado para o diabo, seus demônios e seus subservientes humanos que obstinadamente terminaram sua jornada existencial sem o arrependimento para uma novidade de vida em Cristo. Que Deus conceda de sua misericórdia salvadora em favor dos já entorpecidos pelo proselitismo religioso, bem como em favor daqueles que são dependentes das desgraçáveis substâncias químicas psicoativas ou psicotrópicas. Espero nele que mais essa mensagem tenha efeito de edificação a todos vocês que puderam me acompanhar hoje e, sobretudo, honra e glória ao nosso Trino Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fraterno abraço e até uma próxima ocasião, se assim Ele nos permitir. Amém.